Então, boa noite. Nós estamos aqui hoje em mais uma reunião, um encontro, né, da ISCA Internacional. Nós fazemos todos os meses esses encontros com convidados especiais. E a gente trabalha com o nosso projeto TEIA, né, que é acolher essa diversidade entre os terapeutas, entre as escolas, institutos e associações. Eu sou Rosane Flávia, coordeno junto com a Maria Angélica Fonseca Soares o capítulo regional do Brasil. Hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Ana Paula Nartana, Davi Nartana. Ela é consteladora familiar e também tem a sua especialização nas constelações fluviais. Ana Paula, eu queria que você pudesse dizer um pouco mais sobre o seu currículo, né? Se apresentar melhor para as pessoas, né? A Ana Paula, ela tem uma vasta experiência na área terapêutica, ela é bióloga, né? Fez vários cursos de formação em autoconhecimento e aprofundamento. E espera aí que eu vou procurar aqui, que tem muito mais coisa sobre a Ana Paula, só um minuto. Não precisa, Aqui, resume. já achei, ó. Então, ela é formada em Biologia e Bioquímica pela PUC, empresária desde 1988, terapeuta holística e massoterapeuta, Hatha Yoga, Meditation Maum, constelações familiares com Ana Lúcia Braga, facilitadora de danças circulares, cosmologia energética, facilitadora do jogo Miracle Choice, psicanálise clínica, constelações familiares TSFI, constelações fluviais com Juan Carlos Arias, oficina hidrossistêmica, terapia cosmológica e mapa gestacional, aromaterapia com Carla Vescovi e Gianni Carneiro, constelações de ambiente com Flávio Duarte e conectando a voz essencial com Marisa Delille. Então, bem-vinda, Ana Paula. Ela vai apresentar hoje para a gente as constelações fluviais. Bem-vinda, obrigada, Cláudia, Flávia, Jeca, pelo convite. Assim, boa noite a todos que estão assistindo. Eu estou muito feliz de ter sido convidada e poder falar das constelações fluviais, porque é uma coisa que me encantou desde o começo. Eu comecei com constelação muito assim, sem pensar como que eu ia seguir esse caminho. Eu fiz uma constelação na minha cidade com a Ana Lúcia Braga, isso em 2012. Num certo ponto, eu era muito autoritária, ainda sou, né, entre aspas, mas eu era muito autoritária, e eu lembro que eu falei para ela: não, eu não quero parar aqui na constelação. E ela olhou para mim e falou assim: o campo já fez a sua dinâmica. Eu paro aqui. Se você não está feliz, eu te devolvo o seu dinheiro. Aquilo para mim foi assim um baque. Eu falei: Jesus, quem é essa mulher que me põe assim no chão? E aquilo mexeu muito comigo. Realmente, o campo tinha que parar ali. A gente vai entendendo, né, depois o processo com o tempo. Aí eu falei: se eu tenho que fazer constelação familiar, eu vou fazer com essa Ana Lúcia, né? E fiz em Ribeirão, foi 18 meses o nosso curso. Eu ia todo mês para lá, a gente fazia, tinha as dinâmicas, tudo. Os últimos 3 módulos que ela ofereceu para a gente era para a gente treinar. Então, a gente ia fazer dinâmicas um com o outro, testando todos os bonecos. A constelação da Ana foi na base do Bert Hellinger. Então, a gente tinha. Ela foi, e assim, por um presente para a gente, ela conheceu
uma moça que se chamava Ivete de la Cruz, é uma venezuelana. E essa venezuelana fez essa constelação fluvial que ela viu e ficou encantada. Ela chegou para a turma, num dos penúltimos módulos, né, e falou assim: gente, vocês topariam trocar um módulo de vivências, de treinos, para eu apresentar para vocês a constelação fluvial com uma venezuelana? Todo mundo, que legal, vamos sim. Quando ela fez a constelação, esse módulo foi assim encantador. Foi mágico, porque assim, tudo que a gente queria para a gente era poder fazer os próprios movimentos, né? E essa constelação fluvial na água, ela te permite fazer muitos movimentos para você mesma, porque você não põe a mão no boneco, você não mexe, você não faz nenhum movimento. Todo movimento vem da água. Aí a Ivete fez tudo e passou, e ela disse que essa constelação, o criador era Juan Carlos Arias Quintana, e ficou por isso. Era um venezuelano também, que agora mora no México e na Espanha, ele fica entre os dois países, mas era só o que a gente sabia. Eu cheguei em casa, tudo que eu queria era colocar em prática aquilo que eu tinha aprendido nesse workshop, nesse módulo. E eu fiquei muito encantada, e eu comecei a ter muitas respostas, sabe? Aquilo encantava. Eu jogava aqueles bonecos, eles andavam, flutuavam naquela água, me davam uma resposta. E eu falava: Jesus, como isso é mágico, né? Então, aí foi. Na verdade, a constelação que o Juan criou, ela é toda baseada nos ensinamentos fenomenológicos e sistêmicos do Bert Hellinger, tá? Ele também é constelador do Bert, e ele fez todo esse processo que ele criou para fazer um novo tipo. Então, ela é uma nova abordagem da terapia sistêmica. O que ela é legal? O que eu acho que é muito legal nessa constelação? Você não interfere. O constelador não tem que fazer nenhum movimento. O constelador não tem que tirar nenhuma ideia, um posicionamento ou colocar no campo. A água é muito antiga no nosso planeta e ela tem todas as memórias. Então, você precisa de pouca informação de quem está constelando, quase nada. A água vai te passar todas essas informações tranquilamente. Depois você vai explicar para o consulente, para o constelando, como você vai fazer a leitura daquele campo. Então, você vai explicar o método como você lê aquele campo. Então, você não precisa ficar apavorada, porque o campo vai te dando as respostas, e a partir da explicação que você deu para o constelando, você vai ler o campo, o próprio constelando olha aquilo e as fichas dele passam a cair. Ele começa a receber aquela informação e vai tendo os insights. Depois de toda a leitura, aí a gente trabalha com as separações, para ver como melhorar, como fazer um recurso, tudo mais. Então, ela dá muita possibilidade para a gente de trabalhar não só com a constelação familiar, mas no campo das separações, de trabalhar com outras técnicas que você já trabalha. Então, foi isso que me encantou muito. Quando na Ana a gente fez, nós fizemos essa constelação numa piscina. Então, nessa piscina, nós não usávamos nada. O próprio vento fazia o movimento dos bonecos e os bonecos iam parando. Quando a gente passa a trabalhar num campo fechado, somente para você ter uma maior rapidez na informação do campo,
nós montamos uma piscina, se não tem uma corrente de vento ali, uma piscina plástica, e se não tem uma corrente de vento, nós simplesmente vamos colocar uma bombinha de aquário para que você trabalhe. Eu queria que você colocasse a foto da piscina, Flávia, para as pessoas verem, porque é muito divulgado aqui no Brasil, a constelação com aqueles bonequinhos feitos tipo biscuit, que fica em pé e que ela flutua em cima da água. Os nossos bonequinhos são diferentes. Ele é um bonequinho no formato de um corpinho humano, de um hominho, de várias cores, que é para você poder posicionar. Então, o azul vai representar o pai, o rosa vai representar a mãe, o verde vai representar o que precisa ser visto, e assim por diante. Então, você fica numa forma muito prática, que você pode usar os mesmos bonecos, colocando, apenas anotando a cor. Sendo que você pode anotar a cor e você também pode colar um selinho no que você quer colocar em cima. O veículo da água, ela traz todas as informações de memória que você precisa nessa constelação. Então, quando você vai abrir o campo, a gente faz um ritual para abrir esse campo. Mas isso é de cada constelador. Quando a gente aprende um ritual do Ruan. Quando eu pratico hoje, eu pratico o meu ritual, porque você tem várias possibilidades. E assim foi indo. Eu fui fazendo e crescendo dentro desse campo, né? E esses bonequinhos que servem como representante, ele também é o que a gente lê, ele é o que nos possibilita ler o método COM, que é contato, ordem e mirada. Então, a partir dessas posições, nós vamos poder ler os bonecos. Se ele fica para a direita, para a esquerda, se ele está de ponta cabeça, se ele está em pé, eles têm toda uma leitura a partir do qual nós seguimos com a constelação. As frases de reparação, a partir do método que você faz, as primeiras frases que fazemos são como na constelação familiar. Trabalhamos com frases de solução. E depois vamos colocando outros recursos, tá? Voltando, pode tirar essa tela, que depois, mais para frente, eu vou pedir para você pôr a do método COM, tá? Além de você fazer a constelação familiar, para uma pessoa individual, você também pode trabalhar com muitos workshops, que você pode criar. A gente teve uma base, a gente tem um leque de workshops que já foi passado para a gente, e você pode criar esses outros workshops a partir do método que você aprende e que você pode usar técnicas que você já está acostumada. Quando a gente faz a leitura do método COM, agora eu queria que você colocasse a outra tela. Deixa eu abrir a minha aqui também para eu acompanhar. Que é a leitura do campo COM. Então, eu vou primeiro dar uma explicada no como a gente lê, para depois a gente falar das possibilidades que isso tem, tá? Porque senão eu penso para mim que vai ficar muito aéreo eu falar, olha, você olha para um lado e aí o que é isso? Então, na leitura do campo COM, a gente tem 3 possibilidades que a gente lê, que é o contato, a ordem e a sintonia de mirada. O contato,
a gente tem, quando está bem junto os bonequinhos, ele tem um contato forte. Então, se eu paro perto de um pai para perto de um filho, aquele filho tem muito contato, tem uma relação mais afetiva, mais enraizada com esse pai. Se eu tenho os bonequinhos na segunda parte, só cabecinha com cabecinha, eu tenho um contato médio. Então, isso uma referência, mas já não é tão forte quanto o outro contato. E quando eu tenho pezinho com o outro bonequinho, eu tenho um contato fraco, tá? Na sintonia de mirada é para onde olha o meu boneco. Quando esse boneco para na borda da piscina, tá? Nós chamamos de linha da vida, e é onde todas as leituras são feitas. Se ele para em pezinho, o boneco está com força, ele está pleno, ele está no lugar dele. Se ele para olhando para o lado esquerdo, ele está olhando para o lado do amor. Então, tudo que eu faço, por mais difícil que seja, é por amor, é por uma boa intenção, e isso vai ter uma facilidade quando ele vai fazer a leitura do campo ou da situação que ele está. Quando ele olha para o lado esquerdo, para o lado direito, ele está olhando para o medo, então ele está olhando para todas as dificuldades que tem aquele campo, aquela situação que ele está aí constelando. Quando ele para de cabecinha para baixo, ele está sem força. Então, a gente fala, né, porque a gente aprendeu em espanhol, eles falam que está rebaçado. Então, está sem força nenhuma, não tem como sair daquela situação e vai ter que trabalhar mais para isso, né? Uma observação. Deixa eu falar a ordem primeiro, depois eu refaço essa observação. Na ordem, os bonequinhos são lidos como na constelação que a gente está acostumada, da direita para a esquerda, o posicionamento de pai, mãe, primeiro filho, segundo filho, terceiro filho. Essa é a ordem. Quando um bonequinho para com força, em pezinho, mas fora da sua ordem, tipo uma mulher para do lado direito do homem, ela não está com força, ela está querendo ser vista, ela está fora do posicionamento de onde ela tem a força, ela está fora do seu lugar e ela não tem força. Então, ela está querendo ser vista pelas outras pessoas da constelação, do sistema dela, tá? As outras coisas são todas iguais. Agora, por que a constelação me encanta profundamente? Porque quando eu faço qualquer jogada e eu não sei nada do outro, ela não se posiciona na borda da piscina. O boneco fica girando no centro da piscina sem posicionamento. Isso já me dá a referência que está faltando algo naquele sistema. E quando falta algo, nós vamos perguntar o que precisa ser visto. E aí nós vamos trabalhar tudo isso, esses novos campos. Eu tenho um caso que da minha cliente, que eu não faço pergunta se ela teve, se a mãe, ela ou teve aborto, nada disso. Eu faço o mínimo de perguntas possíveis para que o campo venha trazendo os posicionamentos e eu possa, a partir daí, ir perguntando com quem ela tinha isso, com quem tinha aquilo. E numa constelação dela, ela não parava, e eu fiquei muito intrigada com aquilo e falei para ela assim: eu vou colocar alguma coisa aqui para a gente ver
o que precisa ser visto. No que eu peguei a caneta para anotar a cor do bonequinho que eu ia pôr, o que ia ser visto, a caneta simplesmente voou dentro da minha piscina. E eu disse para ela na hora: está faltando alguém aqui. Sua mãe ou você perderam algum filho? Ela disse: eu nasci, eu era gêmeas, e a minha irmã faleceu quando eu nasci. Só eu vivi. Quando ela fala isso, você já tem todo o campo formado para trabalhar aquele caso. Então, a água, ela traz sempre essa informação para a gente, de uma forma muito clara. Então, por isso, a gente pouco pergunta, para que a gente não fique influenciável com aquele campo, né? Então, isso acontece muito. Em workshops, você pode trabalhar várias coisas. E pode trabalhar não só uma pessoa, você trabalha todos que estão participando, onde cada um faz uma escolha de um bonequinho e joga na piscina, e nessa piscina a gente vai ver com quem, ao lado, com quem ele vai parar, e faz o mesmo tipo de leitura. E no final se faz separações. Todas as separações podem ser feitas durante a constelação que você está abrindo, você já vai fazendo reparações com as frases de solução, com um exercício, com o posicionamento, você pode levantar, porque a constelação normalmente é individual, você pode levantar, no caso dela está se posicionando de forma maior que os pais, você, constelador, representar o pai, ela o filho, ou vice-versa, dependendo da dinâmica que você quer usar, para que você vá acordando, para que ela vá tendo os insights e vendo aonde precisa e vendo o que precisa ser visto para que ela possa fazer a diferença e ter um novo olhar sobre todo aquele tema que ela veio constelar. Então, isso é muito legal, porque ajuda demais na leitura, né? Então, é isso. Os recursos, você tem uma gama de recursos. O Juan trabalha muito com meditações, que ele faz gravações de meditações. Essas meditações são enviadas para todos que fazem os cursos e as pessoas, o constelador pode enviar para cada participante do workshop ou para cada constelando as gravações que são necessárias para ele. Se ele não se posiciona de acordo maior, se ele posiciona maior que o pai, a gente vai mandar uma meditação para ele trabalhar durante 21 dias, 40 dias, o tempo que ele achar necessário. Ele vai dar para ele trabalhar para que ele faça ocupando o meu lugar de filho, como tem ocupando o meu lugar de mulher. Então, tem várias meditações que são reparações que o Juan passa para a gente e que gosta muito. Você pode trabalhar, eu trabalho muito por causa da TSFI, eu trabalho muito com dinâmicas integrativas, eu trabalho muito com tambor, principalmente quando eu trabalho a criança ferida, eu faço uma meditação com o tambor para que as pessoas vão se posicionando nessa posição de encontrar sua criança, de acolher sua criança. Então, existem vários tipos de dinâmicas. E assim, quando você faz toda essa reparação, você faz novamente a jogada e o posicionamento de todos os bonecos é outro. Então, para mim, assim, que fiz constelação do Bert, fiz a TSFI e fiz a Fluvial, eu hoje gosto demais e trabalho praticamente assim com a Fluvial.
sendo que eu sempre estou adaptando e usando o que eu aprendi nas outras. Como eu disse, eu uso muito tambor, uso óleos essenciais, quando a pessoa, você vê que ela não consegue, ela está numa rigidez imensa, eu posso colocar um bonequinho representando a flexibilidade, ou eu posso dar um óleo de pinheiro para ela gerar. Então, tem vários tipos de meditações, de dinâmicas e também de formas de trabalhar, como as dinâmicas transgeracionais, onde a gente entra para novas e outras gerações. Isso é o que é a constelação fluvial, muito resumida, mas eu acho que a partir disso é uma facilidade imensa, é um método muito espetacular de se trabalhar, porque a gente acaba não só facilitando a nossa perspectiva daquele campo, como fazendo o campo se transformar muito rápido. Porque eu, principalmente, quando fui constelar, tudo eu achava que era da cabeça dos outros que estava falando aquilo para mim. Ainda mais que quando eu constelei numa cidade pequena que eu moro, que todo mundo me conhecia. Eu falei, a pessoa está falando isso porque conhece minha vida. Ou você vai, depois fui fazer a constelação com bonecos, com madeirinha ou com bonequinhos, Playmobil. Não, ela mudou para cá, está falando que o boneco olha. E a gente não tem esse sentimento, eu não tinha esse sentimento de que o campo dava isso, porque eu era só uma constelanda, estava ali para fazer, resolver a minha situação. E quando você chega na constelação fluvial, que você joga os bonequinhos na água e você não põe mais a mão nisso, você vê aqueles bonecos andando para frente, para trás, rodando em círculo. Você fala assim, alguma coisa maior tem nisso e eu tenho, e é nítido, e é fácil de você acreditar naquele. Então, para mim, a constelação fluvial, ela, eu falo que ela despenca, ela quebra no meio até os mais resistentes, porque não tem como você dizer como é que esse boneco está andando. Se ele anda para frente, mas daqui a pouco ele volta para trás, como isso? Ninguém põe a mão, o campo fica inerte, né? Então, eu acho ela fantástica nesse sentido. Eu acho que é pouco conhecida dessa forma. Nós não temos muitos consteladores fluviais aqui no Brasil que trabalha com essa linha do Juan Carlos, da água, da Escola da Água, que tem no México e na Espanha, mas é uma linha que deveria ser mais explorada pela facilidade, pelos posicionamentos, por você fazer uma pessoa descrente parar e falar: peraí, se eu não pus a mão e se está me passando isso, e se está me dando essa devolutiva, eu preciso olhar para isso de outra forma. Então, assim, é uma coisa que me encanta muito. Ela me encanta demais da conta. E, e é assim, é isso, né? Eu acho que falei o básico, eu não sou muito de falar, nem gosto muito disso, mas eu acho que deu para as pessoas terem uma ideia. Não sei se pode fazer pergunta, porque talvez eu tenha falado meio apressadamente, as pessoas podem não ter entendido, mas é encantador. Se você fizer uma constelação fluvial e ver esses bonequinhos de um lado para o outro, você vai se apaixonar por eles. Pode fazer perguntas, sim, quem quiser, fazer observações, tirar dúvidas, né? E se quiser também colocar alguma coisa da sua experiência, né? Fiquem à vontade, tá?
Ana Paula, eu queria aproveitar e perguntar o seguinte: o sistema que é trabalhado na água é somente o sistema familiar? Não, não. Olha, boa pergunta. Esqueci de falar isso. Você pode trabalhar tudo, principalmente organizacional. Você pode trabalhar vários sistemas. Uma outra coisa importante. Antes, na constelação que nós trabalhamos na constelação do BERT, na constelação da TSFI, nós começamos com um tema, né? Primeira jogada que eu faço, uma pessoa nunca constelou, ela chega lá e eu quero constelar o relacionamento com meu marido. Nós começamos com esse relacionamento e depois colocamos o sistema de origem dela. O pai, a mãe, o pai do marido, a mãe do marido. Então, nós começamos do tema e vamos colocando atrás o sistema de origem. Na constelação fluvial, nós começamos com o sistema de origem e depois chegamos no tema. A não ser que você já tenha trabalhado o seu sistema. Mas mesmo que uma pessoa chegue para mim e fale assim, olha, eu já trabalhei meu sistema, eu costumo jogar o posicionamento. Porque se o sistema familiar ele está pleno, ele está dentro das leis, das ordens do amor, todo o resto vai fluir perfeitamente. Porque nós repetimos com os maridos, que é nosso segundo sistema, o que nós aprendemos, o que nós vimos no nosso sistema de origem. Então, esse sistema todo, ele é trabalhado e você pode trabalhar qualquer tema, venda de uma casa. Hoje eu faço constelação de casas, de ambiente, dentro da água. Tá? Quando eu fiz o curso, eu aprendi com o Feng Shui, e eu faço também, eu utilizo o Feng Shui. Mas o que me acontece? Eu jogo todo aquele sistema, eu delimito a minha piscina e trabalho aonde vai aqueles bonecos, aonde está o coração daquele quarto, o coração da casa, o porquê aquela casa não vende, o por quem tem apego àquela casa que não permite vender. Então, você pode trabalhar qualquer coisa, principalmente as organizacionais, que é muito legal também, tá? Eu tenho uma Ah, empresa e toda vez que tem um funcionário começa a dar um BO, eu pego o bonequinho representando o funcionário, eu ponho um outro funcionário que trabalha do lado, eu faço uma jogada, eu vejo o posicionamento, eu vejo a leitura e eu faço apenas frases de solução, uhum, tá? tá. Por Então, Ana quê? Paula, a Eneida está perguntando qual é o material dos bonequinhos. Eles são Ah, chapadinhos ou gordinhos? eles são achatadinhos, Uhum, mas quando eu comecei, eu não tinha esses bonequinhos, que é um EVA mais grosso. Sabe aqueles tapetes de criança? uhum, Putz, eu devia até ter pego um bonequinho para trazer, né, para mostrar. Mas ele é bem aquele formatinho dos que está lá na leitura com, e ele tem mais ou menos 1 centímetro de altura, tá? É tipo aquele EVA de tapetinho mais largo. Mas uhum, quando eu fiz o curso de constelação em 2013, que eu me formei a primeira vez, que eu aprendi, que eu conheci isso pela Ivete, eu tinha esses bonecos mais grossinhos. E eu uhum, constelava com o bonequinho de EVA fininho mesmo, que eu mesma fiz, uhum, tá? O tá. que diferencia? Se você vai constelar numa piscina de plástico de 1 metro, tá? De largura, de diâmetro, você, com um bonequinho de EVA fininho,
Se você colocar o motorzinho, ele vai se perturbar. Então, o bonequinho de EVA, quando eu comecei, eu não colocava nada. Tá. Depois que eu fui fazer o curso com o Juan, a gente começa a trabalhar com esses bonequinhos maiores, tá? Tá. Que eu acho que aqui no Brasil existe uma pessoa que vende, Tá. tá? Mas depois que precisar, eu Tá. posso ver o contato dela e passar. Tá. A Fátima, você não quer perguntar, Fátima? Você fez duas perguntas aqui e se você puder abrir seu microfone, Fátima, e fazer as perguntas. Alguém mais tem pergunta? Observações? Alguém aqui já constelou na água, já teve essa experiência? A Fátima vai perguntar. Tudo bem, Fátima? Precisa abrir seu microfone, querida. Olá, boa noite. Oi, boa noite. Obrigada aí pelas explicações. Estou super interessada. E assim, eu queria saber, porque eu fiz um curso, enfim, completo, enfim, e tinha essa questão da água também que eu uso e gosto muito, tá? Mas eu tenho algumas diferenças e eu gostaria, assim, de esclarecer até. Ah, quando eu vou constelar, eu tenho a preocupação de fechar a janela, desligar o ar, porque eu uso esse bonequinho em pé e ele se move com a água, o vento. Por isso, a minha primeira pergunta é sobre isso, né? Porque eu entendi que aí é o contrário, o vento é utilizado também, né? O bonequinho é deitado, tá? Se você, ele é um bonequinho que ele fica deitado na piscina. Ele não precisa de pé. Quando eu constelo com o vidro fechado, com a janela fechada, eu costumo colocar um bonequinho. Essa piscina está sem. Eu vou mandar para. Tem como eu te mandar uma foto com, com a bombinha de aquário, Flávia? Oi? Oi? Oi, Flávia, eu. abre seu Oi. microfone porque você está falando e a gente não está escutando. Ah, espera aí. Pode mandar para mim a foto, Ana Paula, que eu coloco lá. Tá, deixa eu pegar ela aqui, eu já te mando. Espera aí, eu vou mandar aqui do computador que fica mais fácil. O bonequinho em pé, o vento dá mais movimento porque ele tem muito acima. Esses bonequinhos, o vento na Não, piscina, se você tá me ouvindo? Sim, estou, Na estou. piscina, o bonequinho deitado, ele não tem na piscina aberta, você não usa nada, porque o próprio vento vai levando e vai fazer aquele boneco parar onde ele tiver que parar, tá? Como a gente constela, a maior parte das pessoas constela em consultórios, nós colocamos um bonequinho. Deixa eu mostrar ele aqui e mandar para a Flávia. Cadê? Ai, por que eu não mandei esse? Ah, tá aqui, espera aí. O que a gente coloca?
Enviar. Flávia, mando para você? Pode mandar. Tá. Daí fica mais fácil, já vem direto. Ver se chegou. Nós Chegou. colocamos o bonequinho, essa bombinha, porque ela faz um movimento embaixo da água, no fundo da piscina, em contato com a mesa, onde está a piscina em cima. Então, ela só agiliza o movimento dos bonecos. Mas você vai ver que a força do motorzinho é para um lado só e o boneco anda por vários os lados. Então, a gente precisa, se você tem um vento, você não precisa nem do motorzinho. A próprio vento vai fazer essa movimentação da água e os bonecos vão andar. Ele não para, ele não se interfere porque ele não tem altura, ele é raso. Ele é um boneco de EVA de 1 centímetro que trabalha só na horizontal. Você entendeu, Fátima? Entendi sim. E a minha outra pergunta. Só complementando nessa questão da Fátima, então o vento ele é aceito, mesmo que o vento faça movimento, ele é aceito. Sim, é aceito. Se Faz você parte, né? Se você está constelando, vamos supor, num ambiente de janelas grandes ou aberto, tá? Se eu estou fazendo um workshop no meio de um espaço aberto, tá? No meio de um jardim, vamos supor. Você não precisa de bombinha para fazer o movimento mais rápido, nada. O próprio vento vai fazendo aqueles bonecos andarem. Tá? E se você constelar como eu comecei, que era com o bonequinho fino, porque eu comecei assim, eu não sabia, eu tinha ido num workshop e me encantei e fui fazer em casa. Você também não precisa de vento, nem de bombinha, nem de nada, porque o movimento é feito. E se constelando não te permite entrar no campo dele, o boneco dele, com vento, sem vento, com bombinha, sem bombinha, não sai do meio da piscina, ele fica em círculos, porque aquela pessoa não te permitiu acessar o campo dela. E isso aconteceu comigo, e eu quis devolver o dinheiro. Eu falei, olha, o seu boneco não anda, eu já joguei ele 3 vezes, ele não anda. Eu falei, e isso para mim estava me incomodando, né? Parece, pô, eu pago e vem aqui e não faz nada. Ela disse para mim, não precisa me devolver o dinheiro, porque eu acho que eu não estou pronta para olhar para isso. Eu fiquei na minha, fiquei quieta, peguei, tudo certo. 6 meses depois voltou essa moça. Eu queria marcar uma constelação, eu falei, ih, Jesus do céu, vou passar pelo mesmo. Quando chegou, ela teve uma constelação tão bonita, mas tão bonita, que eu falei, uau! Aí ela disse, quando eu vim aquela vez, eu não queria ver mesmo, então estava difícil para mim. Agora eu já me trabalhei e eu precisava olhar para isso de novo. Então, é muito encantador, porque não é a estrutura só de fora que interfere no campo. O campo se movimenta a partir da permissão e do querer do constelando olhar para aquela situação. Tá? Às vezes o bonequinho está lá andando, parou 2, 3 bonequinhos, você faz a fala. Então, parou o pai olhando para o filho e você fala, o filho, sinto muito, papai, pelos meus julgamentos. E sem você perceber, quando você está o outro, daqui a pouco você está fazendo a fala do filho para a mãe que parou longe. Quando você olha, aquele boneco já está se movimentando no campo, porque ele já
ele já aceitou, ele já teve um olhar de alma, e aquilo permite que o campo faça. Então, às vezes, numa mesma jogada, onde os bonequinhos estão todos parados e sem movimento, você faz uma fala, você faz uma frase de solução para aquilo, e aquilo se movimenta. E aquilo começa a reagir de novo. Então, você pode fazer uma constelação com uma jogada apenas, ou você pode jogar 2, 3, 4 jogadas. Depende do campo, da permissão da pessoa para com você. Porque nós não conseguimos fazer nenhum movimento. Nós não podemos pôr a mão nessa água. Todas as memórias que vêm é o que a água tem permissão de passar daquela pessoa para nós. Então, nesse caso, ela é bem legal. Fátima, você viu a bombinha? Você chegou a colocar a foto, Flávia? Sim, coloquei. Essa foto é de uma constelação de terça-feira agora que eu fiz para o meu pai, pedindo recursos, porque ele estava no hospital. E é que eu tenho as outras fotos, mas eu não tenho elas certinhas. Eu só coloquei essa para vocês verem a bombinha que fica aqui fazendo o movimento da água por baixo. Ela não mexe, a água em cima fica parada. Ela só tem um movimento muito leve, muito fraco por baixo. Essa é uma constelação de recursos, que é uma outra possibilidade que você tem. Como se lê essa constelação de recursos? Se vocês verem, eu tenho 2 bonequinhos aqui, um salmão, que é o meu pai, e um cinza, que é o hospital. O meu pai só pegou esse recurso, é onde ele estava. Meu pai faleceu ontem. Então, quando você coloca recursos, é um outro tipo. Numa organizacional, trabalhamos muito assim com recursos. Você vai ler como isso? Quem pega quem? Os bonecos que olham para o mesmo lado. Quem olha para o amor é como se estivesse junto. Quem olha para o medo é como se estivessem todos juntos. Então, você consegue fazer uma leitura muito ampla do campo. Muito ampla. E a bombinha é isso. A piscina é uma piscina onde você tem os bonecos de várias cores e você trabalha, você coloca aquilo que você quer. Eu posso colocar medo, caminho, grande alma, Deus, eu posso colocar coragem, eu posso colocar qualquer recurso e qualquer coisa que eu imaginar. O bonequinho ele pode ser um objeto, um adjetivo, como que eu vou dizer? Fugiu. Tipo uma coragem, sabe? Uma ajuda. Um sentimento. Um sentimento. Uma ele pode força. ser qualquer coisa, tá? Você pode trabalhar nele. E o vento é indiferente. Indiferente. O movimento vai acontecer e o vento até faz parte do movimento. Ana Paula, a Fátima tem uma segunda questão, né, Fátima, que é ligada ao material, se pode ser de vidro, né, um recipiente, como é que é? Você quer fazer? Eu não entendi, Jeca. A Fátima vai fazer ou você fez? Não, eu quero que a Fátima faça. Como que é a pergunta? Como que é a pergunta mais especificamente? Ok. Eu vejo a piscina, né? Mas se pode ser feito num material, um vidro, por exemplo, um pirex, uma coisa maior, o plástico. Pelo tamanho do nosso bonequinho, que ele tem mais ou menos uns 5 centímetros, nós trabalhamos com uma piscina de, no mínimo,
1 metro, 90 centímetros, essas piscinas de criança. Essa daí é uma piscina de criança que tem aqueles 3 gominhos onde eu corto os gomos de cima para ficar mais baixo, tá? Uhum. Para você posicionar. Mas no Pirex, você pode fazer se você tiver um bonequinho muito pequeno. Entendeu? Porque se você colocar no Pirex um boneco de 5 centímetros, ele não tem nem campo para andar, tá? Então, uma piscina maior de 90 centímetros, que acho que é uma que tem, que ela é até gordinha embaixo, essa de 90 centímetros, 1 metro, é melhor, porque você tem um campo maior. Como que você vai jogar um pai, mãe e um filho? Você pode jogar no Pirex. Mas como que você joga uma constelação com vários recursos, como essa que eu coloquei ali? Como você coloca uma constelação de vários recursos num Pirex? Não vai, não tem como ele se posicionar. Você não vai ter um campo que te dê uma resposta. Então, a melhor coisa é uma piscina maior. Tá? Pode ser de vidro? Pode ser aquelas piscinas, uma caixa d'água cortada, sabe? Redonda, que é um material duro? Pode, mas tem que ser maior, tá? Uma média de 90 centímetros, 1 metro. Tá? Ah, obrigada, Ana Paula. A Muito Eneida, obrigada. ela fez uma pergunta, né? Eu não sei se a Eneida quer falar. Eneida quer perguntar o que você escreveu aqui no chat, só abrir seu microfone. Tá bom. Oi, gente. Oi. Oi. Eu fiquei em dúvida em relação a essa posição Qual posição? do bonequinho tá com a cabeça, do bonequinho tá com a cabeça para um lado ou tá com a cabeça para o outro. Porque se eu tiver de um lado da piscina, eu vou ver de um jeito, se eu tiver do outro lado, eu vou ver do outro. Tá bom. A gente Tá. sempre lê, faz a leitura atrás do boneco, tá? Eu não leio espelho, eu não leio a leitura espelho que está na minha frente. Eu vou atrás do boneco e faço a leitura. Você consegue ver a piscina, Ana Paula, aqui do Ah, celular? gente, eu caí. Você ficaria aqui, Ana Paula, para ver a leitura desses bonecos, você ficaria aqui na borda que eles estão, na borda Na que eles borda. estão encostados, Sim. né? Se o boneco está do outro lado, eu tenho que ir para o outro lado da piscina fazer a leitura, Uhum. tá? Eu tenho que atender, tenho que fazer a leitura do outro lado. Então, normalmente, a gente não constela sentado. Nós constelamos em pé. Por Mas quê? você fica do lado da pessoa? Sim, a pessoa pode ficar do meu lado, ela pode ir junto comigo. Aonde a pessoa pode estar sentada. Eu tenho que estar lendo ao redor, atrás do boneco, tá? Então, se eu vou ler o boneco, eu não vou ler o boneco que está encostado lá na frente. Eu vou na posição e fico atrás do boneco. Porque aí a minha direita é a direita, a minha esquerda é a esquerda. O bonequinho que está olhando para a direita está olhando para o medo, para as dificuldades. O bonequinho que está olhando para a esquerda está olhando para as facilidades, mesmo que ele esteja passando por uma situação muito difícil, por ele estar olhando com amor, para o lado do amor, ele vai ter um ganho com essa situação, tá? Mas sempre você atrás dos bonecos, nunca olhando ele de frente. Ana Paula, desculpa, eu não entendo você falar de atrás dos bonecos, se os bonecos estão numa piscina redonda. Só para eu entender, assim, sabe aquela imagem que tem esse aparelhinho?
Sim, Vamos dizer que você está naquele aparelhinho, está atrás do aparelhinho, juntinho do aparelho. lá eu não Aí, leio nada, porque eu não tenho nenhum boneco ali. Eu tenho que dar a volta nessa piscina e ficar do lado que eu tenho os bonecos. É Eneida, o você meu ou é o da consegue ver a Fátima que estou piscina? Você gravando? consegue ver a foto sim, da piscina? Você sim, consegue ver a minha seta andando? sim. Aqui. Olha, então, por exemplo, Ana Paula, eu estou colocando aqui na margem, na borda direita, aqui, ó. Você está vendo, Ana Paula? Aqui, ó. Clica Tô. para ela. Você, aonde para essa setinha, Flávia? Em qualquer lugar. Tá. Parou. Aonde a Flávia parou a setinha é onde você vai estar posicionada atrás para ler esses bonecos. Quando eu Uhum. for Quando eu for ler os bonecos mais do lado, eu vou atrás dos bonecos atrás. A, o, o pedaço de recursos, aqui é uma jogada de recursos, tá? As jogadas, os recursos que eu estiver lendo, eu tenho que estar atrás dele, aonde a Flávia estava com a setinha. Deu O para que menina? o que a Ana Paula está chamando de atrás dos bonecos é de frente para os bonecos. É de frente. Você vai no lugar para Uhum. ficar de frente para os bonecos. De frente. Aí eu vou ler aquele boneco. Exatamente. Exatamente. Aquele. Isso. Por exemplo, Eneida, ó, aqui esse boneco preto, tá vendo? Uhum. Aí eu tô aqui, ó, na setinha, eu tô aqui, vou me posicionar aqui, ó. Aí ele está na posição do medo. Ele está olhando, o boneco está olhando para o medo, sim. Porque Sim. você se posicionando na borda da piscina, por trás dele, porque ele vai estar na sua frente, o Sim, bonequinho, é. você vai ter a sua direita, tá? E ele está olhando para a sua direita. Aí se for lá onde tem aquele laranja, um azul e um. Aí você tem que ir até lá e ficar de frente, Você Aí, vai né? até lá e você vê. fica aí um pouquinho. Se eu estiver nessa posição, eu estou vendo que o bonequinho em laranja está na posição do amor, certo? Ah, não, do amor não, do medo Não, também. Tá do Do medo medo também. medo também. Sim, Mas tem sim, um ali que está na posição do amor, que está no tá. contrário ali. E acho que é um azul marinho, É o azul tá? marinho, isso mesmo. Meu amor, sim. E Ah, aí a gente tá. tem várias leituras aqui. Eu posso ler não só o posicionamento para onde ele olha, como eu posso ler os contatos. Tá Ah, vendo? Eu sim, tenho sim, bonecos sim. É, dos juntos. contatos ficou mais claro para mim. Sim, Não, agora eu entendi o que que é. É que eu teria que estar sempre olhando como se eu ficasse bem junto na borda daquele boneco. Aí eu vou ver a daquele posição dele em relação bonequinho. a É isso. isso. É exatamente. Sim, Ah, tá. Aí tá aquele amarelinho ali, por exemplo, ele estaria. Agora eu não sei. força. Ele está Ele parado está com com força. força, ele está em pezinho, Sim, né? Tipo assim, ele está em pé. como se ele E estivesse em aí, pezinho. sim, para ler a ordem, a gente teria que posicionar isso. Vamos supor que o amarelo seja o marido e o bonequinho verde seja a mulher. Então, ele está com força, o marido, porque ele está do lado dele, que é o lado que dá força para o homem, que é o lado direito. O verdinho está para cá, mas está com força também, porque ela está no lado da mulher. Aí, a ordem, você vai ter que saber cada boneco que é, porque a ordem é o pai, a mãe, o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho, entendeu? Você tem uma sequência a seguir. Mas, para você entender o contato ou mesmo a ordem, você tem que estar atrás desses bonecos. Você vai estar atrás, eles vão estar olhando para ele embaixo de você. Uhum, tá. A Mas Flávia aí, colocou a setinha. é, então, assim, voltando isso que você acabou de falar, este amarelinho, vamos dizer que fosse o homem, e o verdinho fosse a mulher, se eu tivesse atrás, né, na borda, é,
A mulher estaria à esquerda. Ah, tá certo, é isso, A verdade. mulher estaria à esquerda e estaria olhando o Isso. homem com receio, porque ela está olhando para o É, é verdade, é então, verdade. Isso aí. Uhum. você já consegue colocar outras posições. Ó, tá? Então, você faz várias leituras de bonecos Ah, juntos, obrigada. de Uhum, grupo, a partir dessa leitura com, uhum. tá? Eu vou desligar meu vídeo, porque a internet aqui não tá boa e eu acho que me atrapalha. Mas deu para você Ah, entender a obrigada, vida, obrigada, né? Ana Paula, foi ótimo, eu entendi perfeitamente agora. Tá? Eu achei incrível, sabe? Achei incrível mesmo. Eu vou A tentar. hora que vocês verem uma É constelação, experimentar, vocês vão se né? apaixonar. E essa banheirinha que a gente dá banho em bebê, né? Exatamente. É Aham. pequenininha, de criança. É, Você compra uhum, em lojas de criança. de Ela é produtos prática, porque você infantis. pode murchar, você murcha, dobra e leva para Isso, onde você quiser. é, é muito bacana, gostei bastante. Depois eu Entendeu? quero saber, né, de onde compra esses. Porque não deve ser fácil da gente cortar ele com um EVA grosso, né? Eu tenho um contato de uma moça que ela fez eu fiz um workshop com ela e ela tinha uma pessoa que estava fazendo aqui. Esses meus bonequinhos eu comprei do Juan, porque eu fiz o Uhum, curso com o Juan um ano. No ano seguinte, a gente fez dos workshops dentro da hidrossistêmica, e aí acabei comprando. Eu devo ter uns 3, 4 joguinhos de bonecos, tá? uhum, Mas isso daí é possível de cortar. Quem corta EVA, corta os é, bonequinhos, tá? é, uhum, A gente corta, você pode ver que foi uma falha minha mesmo não trazer um boneco para mostrar para vocês. Mas eu não sei se a Flávia e a Jeca têm o contato, eu depois mando uma fotinho, ou se você olhar bem nessa foto mesmo, vai dar para você perceber, eles têm as perninhas de bicudinhas, não são redondas. Isso é para que ele faça o movimento de encaixe perfeito, tá? ah, E a gente tem várias jogadas. Eu tenho jogadas aí de sim e não. Com quem eu tenho com quem eu estou com tendência, pai ou mãe, né? Qual é o campo que eu preciso ver primeiro, pai ou mãe? Aí a gente joga 3 bonecos. Um é o pai, um é a mãe, um sou eu. Com quem eu grudo? Né? E aí uhum, eu vou ler, se eu grudo, se gruda papai e mamãe junto, é uma resposta positiva. Se gruda eu com o papai, eu tenho que olhar a minha situação com meu pai. Se gruda com a mamãe, eu tenho que olhar com a mamãe. Então, tem vários tipos de jogada. A fluvial, a hidrossistêmica, ela dá um campo para a gente imenso, imenso, uhum, que a partir de você ir usando, você vai ampliando o que você pode fazer. A partir da base que você tem, você pode fazer leituras espetaculares aí. É uhum. muito fantástico mesmo. Você falou que fez para você mesma. Eu adorei essa constelação porque eu podia fazer para mim mesma. Você joga muitos campos, porque eu não ponho Ah, a mão, né? Eu vou jogar e a leitura, você viu, é clara. Não tem como eu falar, ai, mas será que eu estou olhando? Não, acho que eu não estou olhando aqui. Não, acho que eu não estou com esse contato. Não tem, é claro, a leitura é clara. Não é subjetiva, é muito clara. É preto no branco, não tem como eu querer transformar uma leitura da fluvial, uhum, né? Diferentemente das que você pode tipo, você jogar, eu fazer uma constelação para mim com bonecos. Eu sei para onde eu quero olhar. A minha uhum, mente vai interferir é, nessa jogada.
É Mas a verdade. fluvial não, porque eu não ponho a mão. Porque eu sei, eu tenho que olhar para o meu pai, eu tenho que ser pequena diante do meu pai. Então, eu não vou pôr eu aqui. Entendeu? A fluvial não, ela não quer nem saber de você. Então, você faz várias jogadas para você, você joga, você tem uma outra coisa muito legal também. Você pode ver como estão as outras pessoas que nós, numa constelação, não podemos tratar. Eu não posso fazer uma jogada para minha irmã, mas eu posso fazer uma jogada minha com a minha irmã e fazer falas de soluções para ela, saindo de mim. Entendeu? Uma outra coisa que eu esqueci é porque eu sou muito dispersa, né? Você já percebeu. Mas uma outra coisa, nós sempre fazemos falas de solução na primeira pessoa. Eu não posso fazer uma fala de solução da minha irmã para mim. Eu posso falar para ela, Poliana, que é minha irmã, tá? Eu sinto muito pelo meu julgamento, eu hoje olho para você com outro olhar. Eu posso fazer isso, tá? Mas eu não posso falar, Poliana, olhe para mim com outro olhar. Não posso. Eu posso dizer, Poliana, por favor, olhe para mim, entendeu? Mas sempre eu pedindo, eu falando, eu fazendo a frase na primeira pessoa. Tá? Porque senão eu interfiro no campo do outro, que isso não é permitido, tá? Como uma constelação, tá? Mas eu consigo ver o posicionamento, onde ela para, como ela para que lado, se ela está com receio, se ela está lutando, se ela está com força. Então, eu consigo olhar um outro campo. Eu consigo ver o campo do outro. Eu fiz uma constelação para o meu pai para recursos. Eu tinha que estar na piscina, porque todas as falas que eu fiz para o meu pai pegar um recurso, eu fiz da pessoa. Por favor, papai, olhe, por amor, entendeu? Eu fiz na primeira pessoa todos os pedidos, todas as frases de solução, porque eu não posso interferir no campo do outro. Agora, também tem Aí tinha outra um coisa. bonequinho te representando na piscina. Sim, sim, sim. No campo de família, quando você vai pedir recursos, os primeiros recursos que nós colocamos é pai, mãe, filhos, né? Quando você vai colocar, você coloca as famílias. E Então, você joga o bonequinho no centro da piscininha? sim, o boneco central eu jogo no centro se ele vai pegar recursos, tá? Mas se eu vou jogar um sistema, porque eu quero ver como está a ordem naquele sistema, eu jogo na ordem. O pai, a mãe, primeiro filho, segundo filho, terceiro filho, em círculo da direita para a esquerda. Aí, se ele tiver que mudar, ele vai mudar. Ele vai andar. Ele anda, ele nunca fica estático. Quando você fala buscar recurso, eu não entendi direito. É fazer reparações. Ou no caso do meu pai, eu fiz uma jogada porque ele estava internado doente. Tá? Então, a gente joga recursos. Tanto é que não nessa jogada, numa segunda jogada que eu fiz, nós colocamos outros recursos. E a gente coloca, inclusive tinha o recurso morte, como tinha saúde, porque eu não sabia, eu coloquei todos os recursos que me veio na cabeça. E ele tomou um recurso que eu não uso a palavra morte, porque eu não gosto. Eu não acredito que a gente morra. Eu coloquei descanso eterno, eu ponho, sabe? E meu pai parou numa segunda jogada, ele parou com o descanso eterno. Meu pai morreu 2 dias depois, sem dor, sem nada. Entendeu? Então, assim, é muito salutar o que isso nos proporciona. Desde uma ordem familiar, desde uma situação de um relacionamento,
e é fantástico. E você pode repetir a jogada que ela vai fazer a mesma jogada. Você, eu não quero ver isso. Você joga de novo e você vai ter a mesma jogada, a mesma resposta. Porque é O o campo é campo. soberano, né, Ana Paula? O campo é Sim, soberano. extremamente. Se você É. jogar 3 vezes perguntando a mesma coisa, ele vai te dar a mesma resposta. Não tem como. Ô, Eu acho ela Paulinha, muito fácil. Oi. Paula, você quando fala de usar aromaterapia, né, que Hum. você pode usar tal, você fala de dar para cliente que está contigo para cheirar, ou você Sim. pinga esse óleo na água, o que você faz? Não, não. Eu não pingo nada na água. A água é só água, Certo. tá? Inclusive, tinha gente que pingava um pouco na época que vai ter mosquito da dengue, pinga porque quer trocar. Eu troco a água da piscina. Se eu vou fazer a constelação hoje, eu ponho água na piscina. Amanhã eu tiro essa água e coloco outra. Eu não deixo a piscina com água já para não ter problema de bichinho. Algumas pessoas jogavam um pouquinho de cloro. Eu não jogo nada. A água, para mim, é pura, do jeito que ela veio, com todas as memórias. Então, mas a minha pergunta não é essa, é como você usa aromaterapia? Não, eu já falei, dou para a pessoa cheirar. Ah, agora sim, eu ouvi, Tá? dá para a pessoa Eu cheirar. tenho esse Ah, óleo. tá. Ah, Limão é um óleo que eu sempre constelo ele do lado comigo, porque ele dá uma hum, limpada na mente da pessoa, uhum, né? Porque sim. o ser humano, né, assim como eu, muito eu, a gente faz, eu vou constelar e eu quero aquela, eu já tenho aquela, eu quero aquilo, né? Eu já quero aquilo. Tomara que faça isso, que saia assim. E aí a gente fica com uma ideia muito fixa. Então, e aí o boneco gira, 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 gira e não para, ele não se posiciona. Aí eu peço para a pessoa dar uma cheiradinha, por favor. Parece que limpa a mente. Aham. E aí você joga de novo aquele boneco e ele tem uma outra perspectiva. O boneco vai, o boneco se posiciona, ele para. Você faz a fala, ele responde. Eu falo que os bonequinhos, eu falo que eles são muito fofoqueiros, né? Eu falo assim para o cliente. Olha, meus bonecos não falam, tá? Mas eles são super fofoqueiros, porque ele vai te dar todas as dicas, tudo. E a pessoa mesmo, quem já constelou 1, 2 vezes, a hora que chega, eu falei, porque ele já sabe para onde está olhando o bonequinho. Aí a gente vai fazer a fala, vai fazer a terapia, o que pode ser. Eu gosto muito de fazer posicionamentos quando a pessoa está com a cabeça muito cheia, tá? Ela está cheia de coisa na cabeça, eu coloca na frente as suas mãos, coloque, eu bato o tambor, ela vai acalmando, ou dou um óleo para cheirar. Agora você coloca tudo que tem na sua cabeça, tudo que está no seu coração, tudo que te perturba, tudo que você não quer, todas as dores, tudo que você quer tirar, e vai abaixando devagarzinho e coloca a mão virada para baixo, deixando tudo na água. A pessoa faz isso e os bonecos estão na água. É impressionante o movimento do boneco, porque ela está se aliviando. Quando ela se alivia, a alma se limpa, o boneco automaticamente tem outro posicionamento. Ele caminha. A água está em plena sintonia, né, com a pessoa, não é? Sim, sim. É. A água é as emoções, é o que Uhum, guarda todas as memórias, sim, é o que conduz energia. é. Então, ela faz. Por isso que eu não coloco nada na água, Jeca. Nenhum Certo, óleo, certo, nem entendi. nenhum clorofórmio, qualquer coisa, Sim, cloro, para não entendi. juntar bichinho. Porque quem fez aquele cloro já tem uma outra energia, Uhum, né? sim. E eu quero só a energia da água. Então, eu prefiro trocar a água cada vez Uhum. que vou constelar.
Certo. Nesse trocar a água, você pode fazer 10 constelações no dia na mesma água, tá? Não precisa trocar. Eu troco a água porque eu não deixo a água parada para juntar bichinho, ainda mais nessa situação que a gente está de dengue, né? Então, nesse sentido, mas você pode usar a mesma água. Tá bom, obrigada. Eu não sei se eu fui muito clara, porque eu falo muito, né? E falo, vou falando, mas quando eu pedi para você para colocar uma foto, é porque se eu falasse isso sem ver o bonequinho, sem ver o posicionamento, ia ficar muito disperso, porque é muito diferente do que a gente está acostumado a ver. Porque os bonequinhos de pé, você vai pôr eles na água, mas você vai fazer uma constelação de bonecos. Você vai fazer como se fosse uma constelação. Ah, ele olhou para cá, ele olhou, ele deu as costas, né? E aqui não, ela tem uma outra leitura. Uhum. Sim, Ana Paula, suas explicações foram excelentes. Eu acho assim que a gente vê assim o seu amor e entusiasmo, né, por essa abordagem, né, das fluviais, das hidrossistêmicas. E a gente, assim, eu, em nome da Isca, né, junto com a Maria Angélica, queremos agradecer você, porque foi assim maravilhoso. Eu acho que as pessoas que estão aqui puderam realmente entender, né, como é o processo, o que acontece. Então, muita gratidão por você ter Imagina, eu que compartilhado, né, agradeço. com o coração, porque eu senti que foi com o coração que você Ah, eu sou compartilhou com a apaixonada, gente. né? Você e a Jeca sabem disso. Então, Sim, Paulinha, foi ótimo. Eu acho que todo mundo entendeu, sabe? É um agradecimento muito grande mesmo por você ter disponibilizado num dia como hoje, né? A sua sim. presença. Fico muito agradecida, muito consternada mesmo e muito assim com o seu coração junto, viu? Muito obrigada. Obrigada. Eu que agradeço você, Jeca, e agradeço a Flávia também. Tá bom? Obrigada, Ana Paula. Tá? Então E eu tá. queria agradecer, né, e convidar vocês que a gente agora, brevemente, até às 9h30, vamos só conversar sobre essa pergunta da isca desse mês, né, que é como que eu acolho essa diversidade dentro do campo das constelações? Exatamente isso que aparece, né, essas outras formas de acessar o campo, né? Então, a primeira pergunta é assim, como eu constelo? Né? Com que recursos eu constelo? Hoje a Ana Paula já explicou para a gente como ela constela, né? O recurso que ela usa nesse tipo de constelação é o recurso da água, né? E vocês, como vocês constelam? É uma pergunta. Eu gostei muito da pergunta, mas eu vou dar uma saidinha, já venho, tá? Tá? Vocês constelam com boneco, constelam online? Que recursos vocês utilizam na constelação, né? Além das falas de reparação, por exemplo. Como que é essa diversidade no campo? Ah lá, a Eneida diz que constela com bonecos Playmobil. Online e presencial, Eneida? Presencial. Deixa Uhum. eu escrever aqui. Flávia, Hum, outra coisa, outra possibilidade, você está falando do online, a Fluvial é perfeita para fazer online. uhum. E como você não precisa que o outro faça o movimento, Sim, entendeu? É online e perfeita também presencial. para fazer online. Uhum. Alguém aqui também utiliza, por exemplo, a aromaterapia ou utiliza algum outro recurso, como cristais, movimentos.
algum música, né, movimentos, instrumentos, como que é isso? Ô, Flávia, Uhum, oi, deixa eu te falar como a gente trabalha de forma geral. A gente trabalha daquela forma clássica que o Bert nos ensinou, mas no individual, a gente trabalha com imagens e ancorando a presença das pessoas. uhum, E essa presença, a gente costuma ter um espaço grande e a gente usa almofadas e ancora a presença das pessoas. E uhum, conforme a gente vai sentindo no campo, a gente vai movimentando essas almofadas e muitas vezes surgindo esses diálogos de reconciliação, de reparação, enfim, né? uhum, A gente usa também recursos como música, meditação, muita meditação, né? E inicial, às vezes no meio, no final, e usa também, como a Ana falou, recursos de cheiro, de aroma, é muito importante também. A gente usa cristais também, tudo que você falou agora no final, uhum, e a gente usa conforme a gente sente aquele cliente, não é nada sim, ritualístico no sentido de todos os clientes a gente faz de um jeito, ou do mesmo jeito, a gente vai sentindo o cliente. Mas a gente faz bastante e trabalho individual, e a gente faz também o online, o virtual da mesma forma. uhum, Também, como a Ana falou, funciona muito bem, incrivelmente bem, aliás. uhum, Então, de uma forma geral, é isso. uhum. Isso é tão interessante porque você abre a possibilidade de acessar aquela vibração que você precisa de outra forma, né? Da forma que você sente que é o campo da pessoa e não o seu campo, é o campo do cliente, né? Isso. Boa noite, eu sou Érica. Oi, É, Érica. eu também faço constelação na água, né? Só que eu chamo de constelar na água, né? Não fluvial, porque a minha formação foi dentro dessa perspectiva. E o que eu faço é o seguinte: eu coloco o bonequinho numa base triangular, e nessa base eu coloco aqui um polo para o clã paterno e o pai, um polo para o clã materno e a mãe, e um polo, um vértice do triângulo para a criança. E esse bonequinho é colocado de pé na água, né? E ele vai se movimentar, e quando ele encontra, por exemplo, o pai dele, né? Ele vai se conectar com uma determinada, vamos dizer assim, vinculação, né? Vai formar um vínculo. Se ele se vincula assim, com as duas bases perfeitamente ajustadas, eu considero que esse vínculo seria um vínculo de plenitude, quase como um vínculo simbiótico, onde um preenche o outro. Uhum, Quando ele está assim, ele está num vínculo de dependência e codependência. E se uhum, ele vai procurar o pai com o vértice do ser, ele está indo com as dores da criança buscar o pai. Se ele se conecta de costas, por exemplo, são as dores ancestrais que estão vinculando ele, uhum, entende? E na dinâmica, assim, eu verifico onde estão os emaranhamentos, os vínculos disfuncionais, e aí a gente faz as falas que são necessárias, né? E é uhum, assim, coloco na água, eles vão se mexendo, né? Isso é fantástico, isso é muito gratificante, porque você não interfere, eu digo assim para a pessoa que eu estou aconselhando, nós vamos ver um filminho, né? Coloco lá a pessoa, coloco o pai, a mãe, vamos ver como é que eles vão se conectando. Tem horas que o pai não olha para ninguém, está lá no canto dele, e a pessoa se conecta só com a mãe, ou não se conecta com ninguém. E eu coloco, às vezes, a pessoa em 5 idades distintas. Eu coloco o bebê e os pais. Como que eles se conectaram? Depois,
assim, para ver o tipo de vinculação que ele tem, né? E o padrão de emaranhamento, de padrão disfuncional de relação entre eles, né? E assim dá para fazer online também, né? Põe o bebê, a criança aos 7 anos, põe o adolescente, põe a pessoa adulta se formou, ou casou, qualquer coisa assim, e a pessoa hoje, né? E aí ela consegue ver como é que ela se formatou, né? Dentro daquele vínculo com os pais, e às vezes não com os pais, com um avô, né? Eu ponho também os pais, os avós paternos, os avós maternos, para que a pessoa identifique ali como que ela realmente se conecta, né? Com todas as pessoas. E sempre se conecta, né? Esse é quase como um exercício, não é nem tanto buscar uma solução, é para a pessoa se conhecer, né? Para a pessoa ter uma ideia de como que ela trabalha no ambiente familiar. Uhum. Legal, obrigada pela sua contribuição, Érica. Aqui a Selma está dizendo também que constela na água, né? Utiliza um prato grande, bonecos de EVA online ou presencial, né? É, não sei se alguém mais quer comentar sobre a sua diversidade, né, no trabalho das constelações. Eu posso falar, Flávia? Sim. Bom, a gente tem todo um recurso, né? A gente já trabalha com outros recursos, né? Além daquilo que a gente aprendeu na base do Bert Hellinger, né? Que é a música, né? Que são alguns movimentos, a utilização do corpo mesmo, né? E eu gosto muito dos instrumentos musicais, alguns instrumentos xamânicos, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, o tambor, ele é de terra, ele é a terra, ele chama, né, para essa parte. O apito, né, ou a flauta, ele traz para o ar, né, ou quando necessita tocar a parte do ar, né, para que limpe algumas coisas e tal. Então, assim, cada coisa tem um significado para mim, cada instrumento, né? E e também a música, ela vem naturalmente, é tudo de acordo, como o Eduardo falou, é tudo de acordo com o que surge no campo, né? Ele é fenomenológico, é assim, a partir do fenômeno, a partir do que realmente está acontecendo no campo, a gente utiliza a música e esses instrumentos, né? E alguns movimentos. Então, eles vêm naturalmente, né? Até a música, por exemplo, ela é a música que também faz parte do nosso repertório na vida, assim, né? Então não vem como cada um toma contato com a música, é como vai surgir na hora do meu papel de consteladora, né? Então vem as músicas que eu tenho conexão, principalmente uma conexão de coração, mas ela pode ser curativa, ela pode transformar, assim, no sentido da cura, e ela pode dar indicações também a música, dependendo da vibração que a música tem, né? Então, assim, eu gosto demais de utilizar esses recursos. Aromaterapia eu não uso, eu conheço, eu gosto da aromaterapia, mas nunca me surgiu de usar aromaterapia no campo, assim. Então, eu trabalho mais quando é o ateliê, né? Que a Ana Paula conhece também. O ateliê de voz. Aí a gente utiliza muito aromaterapia, né? Mas no campo da constelação ainda não usei. Pode ser que surja, né? Que venha essa possibilidade. Então, só para compartilhar com vocês. Ô, Flávia, Oi. oi, deixa eu acrescentar uma coisa que eu me lembrei importante, que é comum eu fazer também, os principais diálogos que acontecem no campus, a essência, às vezes uma frase é a essência. Uhum. Eu, eu eu dou para os clientes depois, eles levam isso, normalmente eu escrevo depois para eles e peço para eles meditarem, ensino
algumas formas bem simples de meditação, bem intuitivas, e peço para eles meditarem sobre essas frases nos dias seguintes. E é impressionante o efeito, porque eles vão se aprofundando, eles ficam conectados e vão tendo mais amplas e profundas leituras sobre isso. E nas sessões seguintes, por exemplo, quando eles retornam para a gente entender o que aconteceu com eles na vida, eles descobrem outros significados que deixam eles muito pacificados, ou trazem outras questões que agora eles precisam se aprofundar. Então, eu comecei fazendo isso por causa de alguns clientes que falaram: você não pode me escrever isso, que eu queria. E aí virou uma prática. Eu vejo um efeito assim muito profundo. Então, praticamente hoje eu faço isso com quase todos os atendimentos, mas a essência, né? A essência dos diálogos. Isso é Uhum. uma coisa que eu notei que faz bastante efeito também. Uhum. Sim, sim. E eu também me lembrei um pouco agora também de que a constelação para mim tá assim muito relacionada com o trauma, né? Algum registro corporal. Então, a necessidade de permitir que o representante ou individualmente o próprio constelado possa liberar toda a emoção que ficou congelada, né? Porque ele não conseguiu fugir, nem conseguiu enfrentar. Então, aquilo ficou registrado no corpo dele. Então, eu dou um tempo enorme para que essa emoção ela vem devagar. Eu sinto assim que ela vem assim bem devagar. E quando ela surge aquele ápice, né? Eu deixo muito tempo para a pessoa e às vezes eu até peço para ela assim depois ao final deitar um pouco, sabe? Em almofadas, coloco uma meditação também que eu acho pertinente naquele momento, para que ela possa, porque depois que você, como um animal, que você foge ou enfrenta algo, você relaxa. E se você não tiver esse relaxamento, você não completa o ciclo, do esvaziamento do trauma. Então, precisa ter esse novo registro no corpo desse relaxamento, outra memória que ele vai guardar. Então, eu sinto essa necessidade de que a pessoa complete o ciclo, sabe? Pode não, é algo diverso, porque, assim, eu sinto que dependendo da constelação, fica uma coisa muito mecânica e vai muito para a mente, assim, aí tem que ter uma historinha, né, de causa e efeito, foi isso assim, assim. Não, isso é muito mental. Eu sinto que tem que ficar mais visceral mesmo, no corpo mesmo, somático, sabe? Eu sinto essa necessidade. Ô, Flávia, a gente faz bastante isso também, bem parecido com o que você falou. Uhum, Eu acho que não dá nem para a gente falar. Eu já falei num debate uma vez com muitos consteladores. Eu acho que é impossível a gente falar do campo sistêmico sem a questão da criança ferida e sem a questão dos traumas, porque trauma é uma palavra que vem de ferida, né? E o corpo, ele precisa ser transmutado, senão E o Bert trabalhava muito com o corpo, né? uhum. E é isso mesmo, isso que você falou, a gente faz bem parecido e precisa mesmo desse tempo. É bem lembrado isso que você Porque colocou. talvez uma primeira parte seja entender com a mente, né? Mas depois ela precisa ter Sim, essa experiência corporal mesmo, sim, somática, né? somática. Uma outra pergunta que a gente tem aqui é assim, como eu, como constelador, acolho toda essa diversidade no campo que apareceu aqui agora? Como que é isso, né? Para para nós, consteladores, essa pergunta é interna para cada um, né? Eu acolho essas novas formas de acessar o campo, essas novas codificações, essas novas percepções, né, que o cliente traz para a gente, porque o campo é sempre dele, não é nosso. Uhum. Ô, Flávia, a primeira resposta que me vem é assim, eu acho que a gente tem que acolher tudo. A gente não pode, nada a gente pode deixar de acolher
que quer seja do cliente ou quer seja de outras formas que o campo está se desenvolvendo. Mas eu tenho um pensamento que é assim, o campo ele se mostra conforme os recursos do constelador. Então, como cada um tem um talento único e especial, eu acho que é impossível você constelar uma pessoa, seria impossível, porque a gente nunca vai poder fazer essa experiência, né? Mas seria impossível essa pessoa ser constelada da mesma forma por dois consteladores, absolutamente, porque o campo ele se comunica conforme os talentos, os recursos de cada um, e esses recursos são infinitos. Eu diria até de uma forma mais profunda, conforme a espiritualidade da pessoa, né? E também conforme a espiritualidade do cliente. Então isso dá uma multiplicidade assim inesgotável. Sim. Então eu acho que nós, como uma postura, uma atitude sistêmica ou espiritual até, nós não podemos deixar de acolher tudo de todas as formas, e aí a gente, claro, se sintoniza com aquilo que a gente percebe que traz o melhor movimento ou benefício para o cliente. Enfim, sempre que o Bert sempre dizia que o centro do trabalho é o cliente, né? E tudo aquilo que o guia, né? Eu sempre costumo dizer isso, né? Se conecta com aquilo que te guia, com essa consciência maior que te guia. Mas foi essas as conclusões que eu fui tirando depois desses anos todos. Então, e assim, graças, né, que isso acontece, porque olha as múltiplas maneiras Sim, de que acesso ao isso também campo, faz né? com que qualquer pessoa com intenção legítima de ajudar e com amor, ele é capaz de se conectar e também virar um cuidador. Então, é magnífico essa demonstração de totalidade do campo. O Osho costumava dizer assim: eu respondo a tudo que me perguntem com a minha totalidade, né? E cada um tem a sua totalidade, mas que faz parte da totalidade que é realmente o universo, né? E uma coisa importante assim na hora de acolher é acolher vendo o sistema como um todo, né? Tendo os pais atrás daquele cliente, tendo nós, os nossos pais atrás de nós mesmos, né? Vamos dizer assim, não carregar isso para a gente, né? Deixar aquilo realmente dentro do campo e o alcance disso vai estar sempre limitado ao que a gente conseguiu enxergar no nosso sistema, o que a gente conseguiu trabalhar da gente mesmo, né? Então, é aquela história, né? Cada constelado tem um constelador que merece, né? Quer dizer, vai chegar naquele que pode atingir um determinado nível, né, de acesso à questão, né? E o mais magnífico é que o campo mostra o que o outro, o que o constelado pode suportar, né? Até onde ele consegue suportar emocionalmente. Então, isso é uma coisa importante para a gente estar também atento a não querer avançar demais, tentar interpretar, tentar chegar em coisas muito amplas, porque tem que ser devagar mesmo, né? As pessoas têm que ir sentindo o que tem o que elas têm como recurso naquele momento, né? E isso é fantástico, é um método de ajuda que realmente não tem nada igual, né? Eu, pelo menos, penso assim. Sim. É uma abordagem do novo milênio, né? Eu acho bem legal isso que a Érica falou, porque muitas vezes as pessoas procuram cada constelador tem as pessoas que procuram e nunca é à toa, né? Porque às vezes, e muitas vezes, aquilo que vem procurar a gente como ajuda, muitas vezes é o que a gente também, como constelador, como pessoa, precisa trabalhar.
né? Então, nunca é à toa que determinados temas, determinadas pessoas chegam para a gente, né? E essa diversidade, quer dizer, a pergunta é como que eu vejo, não é isso, Flávia? Como que é? Como que eu sinto Como essa que eu acolho essa diversidade no campo das constelações, né? então, eu acolho de uma maneira, assim, bem fenomenológica mesmo. Eu acho que este é o movimento das constelações no mundo, né? Eu acho que as pessoas estão se abrindo para não ficarem presas, engessadas nas suas próprias crenças, nas suas próprias dificuldades como pessoa, não é? Estou falando assim os consteladores em geral, né? E é muito importante que a gente se abra. Eu não sei, essa é a minha visão, né? Que a gente possa, mas sempre com foco, é claro, sempre consciente de que aquele campo, aquela pessoa, ela é mais importante que tudo dentro daquele trabalho, né? O meu trabalho só existe porque tem aquela pessoa que me procurou, né? Então ela é a pessoa mais importante e eu vou respeitar e eu vou trabalhar sem invadir aquele campo. Agora, a abertura para novos recursos, se dentro do campo fenomenológico existem outros recursos que eu posso utilizar e que vêm imediatamente, podem entrar pertinentes àquela situação, naquele campo, eu tenho mais é que me abrir e receber isso como um, um Sim, e benefício, também, né? também o campo fenomenológico, o fenômeno, ele acolhe tudo, ele não julga nada, né? Já a base é essa do não julgamento, né? Então, não tem o que é o meu é melhor que o seu, porque ele é um fenômeno, não existe isso, né? É isso aí. Ô, Flávia, eu queria a fala da Jéssica, desculpa, da Jeca. Agora deixa eu aprender a chamar a Jeca. Me lembrou uma vez, eu vi o Bert falar isso pessoalmente num workshop que eu tive com ele. Ele disse assim: os meus maiores mestres são os clientes. Então, aquilo que a Érica falou também, essa alma dele que se curvava ao mistério dos clientes, ao mistério da vida dos clientes e a tudo aquilo que vinha antes dele. Então, essa postura de se curvar e ficar aberto, como você falou, né, Flávia, o absoluto, né, que é o absoluto não julgamento, que é uma trajetória de vida, né, que a gente vai aprendendo isso sempre aos poucos e não é o infinito, não tem fim esse aprendizado, mas essa postura é muito importante. Eu vi ele falar essa frase e me tocou muito. Uhum. A Eneida Bueno fez uma resposta tão linda que eu queria que ela falasse. Ela escreveu aqui no chat uma resposta tão linda. Acho que eu não quero falar, não. Ela diz assim: ela acolhe as criações no ramo das constelações, porque nada mais é do que uma forma de diversidade como a própria criação divina. Né? É isso aí. Nós somos co-criadores, né? Nós estamos Exatamente. aí junto fazendo a nossa parte, né? Uhum. Quando eu fiz o primeiro curso de constelação, a Ana falava assim para a gente: você só pode levar o seu constelado até onde você puder ir. Então, hoje, eu acho de extrema importância que você acolha tudo, tudo, todas as diferenças, todos os recursos, todas as possibilidades, para que você possa cada vez levar o seu constelado e ir mais longe, para que ele receba o melhor.
Isso. Gente, nós vamos caminhando então para os últimos minutos do nosso encontro, né? Com esse coração aquecido, acolhendo toda a diversidade. E foi uma noite maravilhosa que mais uma vez a gente teve aqui. Agradeço assim a Ana Paula, né? Que ela passando por esse momento tão especial e ainda veio aqui acolher a gente com esse coração enorme, né, Ana Paula? Saudade de você, viu, querida? Queria te dar um abraço presencial e sinta-se abraçada. E a Angélica também, né, que está aqui sempre, né, como coordenadora também do capítulo do Brasil, né, aqui. E a vocês, né, o Eduardo, a Vera, a Érica, a Eneida, a Fátima, a Gilda, a Riane, a Maristela, a Juliane, a Selma, que ficaram até o final, e as outras pessoas que participaram e também saíram. Então, a gente agradece. Jequinha quer falar algo? Sim, quero agradecer a presença também da Ana Paula por essa disponibilidade maravilhosa, esse coração grande, lindo, e que encanta também, né, por causa do entusiasmo. Também é muito amor, muito entusiasmo pelo trabalho, né? Então isso nos contagia, né? Agradeço muito. E, e também a presença de vocês, a riqueza que significa ter vocês com a gente, né, Flávia? Assim, nesse movimento da Isca, né? Porque a Isca Brasil é uma coisa que nós estamos iniciando, eu e a Flávia. E vocês são os pioneiros juntos com a gente, assim. Então, é muito emocionante ver a presença de vocês aqui com a gente, né? É muita gratidão mesmo, é muita força, muito caminho, assim, para a gente seguir junto, né? Reverenciando sempre aquilo que a gente tem de mais profundo e essencial dentro da gente e dentro do outro, né? Muito obrigada mesmo. Obrigada, Flávia, que no fim veio para cá e eu achei É. que foi muito providencial. Muito obrigada. Bom, gente, boa noite. O mês que vem a gente se vê. Eu mando o convite para vocês. Quem que estiver no grupo do Zap da Isca Brasil, que é um grupo que só recebe informações, né? A gente usa só para divulgar as informações. Eu mando então o convite do nosso próximo encontro do mês de maio, tá bom? Então, um abraço a todos e boa noite. Boa noite. Tchau.